Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos paz, alegria, abundância, prosperidade, uma vida extraordinária no nome de Jesus Cristo. E também, Senhor, declaramos vida, a vida e o poder de Deus, trazendo rompimento e trazendo avanço na nossa casa, em nossos projetos e em nossos sonhos. Eu apresento diante de Ti, Pai, todos os nossos pedidos de oração da vida extraordinária. Pedimos respostas, pedimos céus abertos, pedimos que o Senhor derrame graça, que o Senhor derrame favor. E oramos, Pai, por todo tipo de graça divina, tocando em nossa vida, tocando em nossa família, no nome de Jesus Cristo, derrama da Tua graça e do Teu favor. Livra-nos do mal, livra-nos do laço do diabo e que toda arma do inimigo seja desfeita. E profetizamos vida, profetizamos bênçãos, profetizamos o mover do Senhor em nossa vida e em todas as áreas que nós estamos apresentando diante do Senhor. E eu coloco diante de Ti, Pai, esta pessoa que está aqui no Brasil e todas aquelas do exterior que estão orando junto conosco. Em uma só fé, nós declaramos o nome de Jesus que vai acontecer maravilhas do Senhor em nossa vida e que teremos grandes respostas do nosso clamor em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida. Estamos apresentando diante do Senhor a nossa planilha da vida extraordinária. São 7 áreas que nós estamos orando: espiritual, familiar, financeira, emocional, relacionamento, saúde, justiça e livramento. Se você ainda não baixou essa planilha, você pode baixar lá no nosso site www.vinicius7.com.br. Se não conseguir baixar, pega uma folha em branco e faz as 7 áreas e coloca lá seus pedidos de oração e vem apresentar a Deus às 6 da manhã e às 18 horas aqui. Eu quero começar hoje glorificando o nome de Jesus, porque Ele cura, Ele opera milagres. Olha o testemunho que eu recebi, que me impactou muito, da Leísa, é o nome dela. E ela escreveu assim: a paz do Senhor. Eu quero relatar a bênção que recebi. Em 2019, eu fui diagnosticada com artrose degenerativa na lombar e não aguentava fazer nada, lavar roupa, arrumar casa, lavar banheiro, limpar armário, nada mesmo. Quando fazia algum esforço, eu ficava travada. Eu precisava tomar injeção e passava uns 3 dias sem conseguir fazer nada. Era horrível não poder arrumar minha própria casa e depender dos outros. Desde 2023, quando conheci você através de um compartilhamento, sempre procuro estar nas orações da manhã e da tarde. E hoje, graças a Deus e ao médico, não sinto mais nada. Faço tudo, estou curada para a glória de Deus. Que Deus continue te abençoando e que seu ministério alcance muitas vidas em nome de Jesus Cristo. Deus é fiel. Essa doença que você teve realmente foi um milagre de Deus. Um milagre de Deus, você está curada. Essa artrose degenerativa, eu já orei por pessoas assim. E eu já vi muita gente, como você disse, travada. Mas Jesus cura. Jesus opera milagres. Amém? Eu creio nisso. E hoje eu quero compartilhar uma palavra com cada pessoa que está aqui. E você que está entrando agora nessa oração, já deixa a tua curtida aqui. E se puder compartilhar essa oração com amigos, com parentes, com pessoas próximas, faça isso. Mande para o maior número de pessoas que você puder. Amém? Porque quando você compartilha, você está repartindo o pão. E quando se reparte o pão, há multiplicação. Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar essa palavra com você. Essa palavra está em 2 Samuel, capítulo 16, verso 5. Olha o que está escrito. E chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando,
e atirava pedras contra Davi e contra todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. E amaldiçoando Simei, assim dizia: sai, sai, homem de sangue e homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão teu filho, e eis-te agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Eu quero falar hoje sobre a síndrome de Simei. A síndrome de Simei. Você já sofreu com gente torcendo contra você? A Bíblia diz que Davi, ele enfrentou uma traição do mais alto nível, do próprio filho, que quis usurpar o trono, tomar ilegalmente. E ele teve que fugir, porque Absalão já havia ganhado o coração de muitas pessoas, inclusive das pessoas chaves que faziam parte do reinado, da realeza de Davi. E Davi teve que sair fugido da cidade. E ao sair da cidade tinha um homem chamado Simei, que era da linhagem de Saul, que era o antigo rei. E esse homem jogava pedras, amaldiçoava, espraguejava a Davi. Às vezes as pessoas estão esperando a nossa queda. Tem gente que está esperando com que você venha falir. Tem gente que está esperando que você se dê mal. Tem gente que está esperando que você quebre. Tem gente esperando que nada dê certo para você. Tem gente esperando, sabe, que as coisas que estão nas suas mãos caiam. Porque eles sempre tiveram no seu coração uma inveja de você. Eles nunca aceitaram você no lugar que você está. Eu quero falar um pouco sobre isso hoje. Quem foi Simei? Simei, além de ser esse homem da linhagem de Saul, ele era um homem que carregava um ódio, uma raiva de Davi, porque Davi havia assumido o trono no lugar da família dele. Então há pessoas que muitas vezes estão próximas de nós e elas mantêm um sentimento tão ruim, contrário a nós, que às vezes a gente nem sabe que a pessoa está sentindo aquilo. A gente pensa assim que isso é coisa de novela, é coisa de filme. Mas a bem da verdade é que pessoas alimentam no coração sentimentos ruins contra nós. Simei representa pessoas que não suportam ver você no lugar que Deus te colocou. Então eles têm uma raiva, eles têm um negócio de perseguir você, de ficar observando a sua vida, só para ver se você está caindo, só para ver se as coisas não estão bem na sua vida. E por que eu trouxe essa palavra? Porque hoje nós vamos orar. Nós vamos orar para que todo Simei que tem rodeado a tua vida, que Deus revele, ou que Deus afaste esses Simeis da sua vida. Alguns sintomas da síndrome de Simei: inveja disfarçada de opinião. Às vezes a pessoa vai dar uma opinião para você, mas por trás da opinião dela existe uma inveja. Na verdade, ela não concorda que você tenha coisas boas. Ela não concorda que você seja um vencedor. Ela não concorda que você seja feliz. Então ela diz assim: olha, eu acho que você não deve ter uma coisa tão cara assim. Eu acho que você não deve empreender dessa forma. Eu acho, sabe, que você não deve construir isso. As pessoas que têm a síndrome de Simei, é a inveja que está camuflada na opinião, críticas constantes e maldosas. Gente, uma crítica construtiva não é feita abertamente, ela é feita no privado. Mas hoje as pessoas se acham no direito de fazer crítica a tudo e fazer crítica a todos. E o pior, eles acham que até a internet é uma terra sem lei, e não é uma terra sem lei. Tudo tem lei, tanto fora das redes quanto dentro das redes. E as pessoas, no meio dessas críticas maldosas, desse veneno, eu posso dizer, por meio de crítica, o objetivo é distrair você. Olha só Davi,
estava enfrentando um verdadeiro problema com o filho. E esse homem chamado Simei estava atacando Davi em um dos piores momentos da vida dele. Davi estava arrasado. Davi poderia se levantar contra Absalão ali naquele momento? Poderia, Davi era um guerreiro. E tinha homens leais mesmo assim junto com ele, e ele poderia vencer. No entanto, era o filho dele. Então ele ficou atado, ele não tinha muito o que fazer. Então é isso que eu quero que você entenda. Pessoas com a síndrome de Simei são invejosas. Seus comentários, suas críticas são pesadas. Assim, a síndrome de Simei também é alegria com a queda do outro. O Simei tem alegria que o outro caiu, estampa, olha aqui, fulano caiu. Nós não podemos nos alegrar com a queda de ninguém. Nós não podemos ficar felizes quando alguém erra. Quando alguém faz um mau negócio e perde metade da empresa. Nós não podemos nos alegrar quando uma pessoa desfaz o casamento. Nós não podemos ganhar com isso, nós não podemos falar disso, nós não podemos, de alguma maneira, tentar destruir a reputação da pessoa. Um outro sintoma da síndrome de Simei é aquele desejo secreto de ocupar o lugar do próximo. A síndrome de Simei quer o teu lugar. Pessoas que nunca aceitaram você na posição que você está. Pessoas que querem ter a vida que você tem. Pessoas que suspeitam da vida que você tem, que não acreditam na sua honestidade, não acreditam no seu trabalho duro, não acreditam na sua fidelidade, e daí eles têm que atirar pedra. Mas o que a Bíblia ensina que Davi fez? Davi não revidou. E sabe por que Davi não revidou? Porque ele sabia que foi levantado por Deus. Quando você sabe que você é levantado por Deus, você não revida. Você pode tomar, como eu disse ontem até na pregação, você pode tomar posições e decisões, medidas legais, mas no privado, não no público. Porque coisa mais feia que tem é as pessoas no público começarem a se discutir. Uma outra coisa, a Bíblia diz em Romanos 12:19, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus. Se você carregar o sentimento de vingança dentro de você por algo que a pessoa está atacando, por algo que a pessoa está fazendo a você, você não está dando espaço para Deus trabalhar e para Deus fazer justiça na tua vida. A maturidade espiritual não se mede pela resposta ao aplauso, mas pela reação que você tem diante da afronta. E por isso nós temos que ter uma inteligência emocional. Quem reage à provocação perde o controle e entrega o poder ao outro. Quando você reage, o que você está falando aí? Vem cá, para de falar de mim. Ei, você está dando poder a essa pessoa quando você faz isso, quando você reage publicamente. Ressentimento e inveja corroem mais quem sente do que quem é alvo. Relações saudáveis nascem da graça, não da competição. E é isso que você tem que fazer. Essa é a gestão certa das suas emoções. A psicologia confirma o que a Bíblia já dizia: quem alimenta a inveja se destrói por dentro. Agora, como lidar com os Simeis de hoje? Não absorva as pedras, as palavras tóxicas contra você. Não guarde isso no seu coração. Entregue para Deus. Senhor, me chamou disso, está nas tuas mãos. Essa pessoa foi injusta comigo, está nas tuas mãos. Essa pessoa foi maldosa, Senhor, está nas tuas mãos. Estabeleça limites saudáveis. Aprenda a se afastar daquelas pessoas que sempre que você se aproxima dela, ela sempre lhe dá uma bordoada. Fique longe dela. Terceiro, foque no seu propósito e não na crítica. Existe um propósito de Deus, foque nele. Não fica, prestando atenção na crítica, porque senão você vai se distrair. E a quarta coisa, confie que Deus cuida da justiça. Você não pode controlar as pedras que jogam contra você, mas você pode escolher não carregar essas pedras. Essa é a palavra que eu tenho para a tua vida. Você tem que escolher não carregar essas pedras. No nome de Jesus Cristo.
vive uma vida leve, confiando na justiça de Deus e que você vai vencer esse mês que tem lutado contra a sua vida no nome de Jesus, porque Deus é justiça. Eu venho aqui dizer para você que Deus é justiça. Eu quero liberar uma palavra para Sandra Lemos. O Senhor é justiça na tua vida. Não tenha medo. Não tenha medo. O Senhor também me falou a respeito de uma pessoa que está muito próxima de encerrar um processo na sua vida. E logo, logo você verá o que Deus irá fazer na tua vida e na tua loja. E Deus me disse assim, ó, labele. Eu não sei se esse é um nome de empresa, certo? Ou é a Bela, eu não sei. Mas é significativo e familiar para essa pessoa que eu estou liberando essa palavra. E também eu quero liberar uma palavra para o Romeu, que está com problemas no joelho, muitas dores nas costas. Eu libero uma palavra de cura sobre a tua vida, Romeu. No nome de Jesus Cristo, receba o toque de Deus, o toque de vida sobre ti, em nome de Jesus Cristo. E o Senhor me disse para uma família de sobrenome Simões, que o Senhor está preparando o caminho. Eu vi pontes sendo construídas, conexões que Deus vai colocar. E nessa preparação de caminho, vocês vão ser visitados pela glória de Deus, no nome de Jesus Cristo. E o Senhor também me mostrou, é como se fosse alguém batendo palmas assim. Deus está chamando a atenção de alguém que está aí ao vivo comigo nesse momento. Deus está chamando a atenção e Deus está dizendo, não te perca com as distrações que estão ao teu redor. Foque no seu propósito. Essa é a palavra para a sua vida. Foca no teu propósito. Você está perdendo muito tempo com distrações. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Eu quero agora declarar o Salmo 91 e quero convidar você, hoje às 9h45 da manhã, eu terei academia aqui no Global. É exclusiva para quem é aluno hoje e vai ser maravilhoso. Eu estarei ministrando o 2º capítulo do módulo de treinamento profético. Você que ama o profético, eu convido você a estar junto conosco. Vai ser incrível, depois nós vamos ter um tempo de perguntas e respostas, eu vou tirar dúvidas, vai ser maravilhoso. Você tem que conhecer a academia aqui no Global. O link está aqui na descrição ou direto no meu site www.vinicius17.com.br. Também quero falar dos meus livros, meus devocionais, Café com Jesus. Os 2 livros têm mais de 700 orações e fora orações tem direções para a tua vida que vão te abençoar tremendamente. A minha filha, que tem 10 aninhos, toda noite antes de dormir, ela faz esse devocional aqui, do Café com Jesus 2. E ela faz assim com disciplina. Por isso, eu convido você a enriquecer o seu dia, começando o seu dia com esse devocional. Mas não esqueça, primeiro pegue a sua Bíblia. E depois, nós estamos também em lançamento com o Café com Jesus Kids. Esse livro aqui teve uma repercussão assim muito maior do que a gente imaginava. E é um livro que nós fizemos para as crianças. É um livro que conta a história e na outra folha tem um desenho para a criança pintar. Olha só que lindo, né? Foi um trabalho fenomenal que nós fizemos e que vai abençoar muito os teus filhos, teus netos. Vem com esse kit de canetinha, tá? Que vai abençoar a tua casa, vai abençoar teus filhos. E você pode adquirir tudo no meu site www.vinicius17.com.br. Deixa eu declarar o Salmo 91. Quero pedir para você deixar sua curtida aqui nesse vídeo. E se você puder compartilhar com mais pessoas, compartilhe. E às 9 da manhã eu vou dar um recado especial que Deus falou no meu coração. Tem estações mudando muito rápido. E tem gente que ainda não compreendeu aí. Às 9 da manhã eu vou falar sobre isso. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido.
Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles se susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora. Amém? E eu quero declarar vida sobre você. Pegue agora a sua planilha e nós vamos apresentar a Deus nossos pedidos de oração. Pai santo e justo, no nome de Jesus Cristo, nós oramos para que o Senhor nos livre dos cimeis, daqueles que jogam pedra contra nós, daqueles que são injustos, pessoas que não conhecem a nossa história, que não conhecem a nossa vida, que não conhecem nossas lágrimas, que não conhecem, Senhor, nosso esforço, nossa dedicação. Apresentamos diante de Ti os cimeis e pedimos, Pai, nos proteja da inveja, nos proteja da maldade, nos proteja, Senhor, daquilo que vem contra nós. E que toda arma forjada contra nós e contra a nossa casa não prospere. E oramos pedindo a justiça do Senhor em favor de nós e em favor de todos da nossa casa. Pedimos a união na nossa família, pedimos a saúde dentro da nossa casa, a força de Deus sobre nós, a força de Deus nos movendo, a inspiração do Espírito Santo sobre nós, a alegria do Senhor na nossa vida. E também oramos para que toda enfermidade da pessoa, Pai, que colocou no seu pedido uma cura, um milagre, uma intervenção na sua saúde. Jesus, não há impossíveis para Ti. Por isso, nós declaramos saúde total e completa na vida dessa pessoa. Nós dizemos ao câncer, nós dizemos aos nódulos, às dores no corpo e a todo mal no corpo físico dessa pessoa. Renda-se ao poder de Jesus Cristo agora. Declaramos a cura total e completa. Pessoas que estão com alergia, pessoas que estão com infecções graves, nós oramos pela cura total e completa. Jesus, a Tua palavra diz que é o Senhor quem perdoa pecados e quem sara doenças. Que essa pessoa seja curada agora. No poder e na autoridade de Jesus Cristo, eu libero uma palavra, saúde total e completa. Pedimos essa semana, Pai, provisão sobrenatural do Senhor. Pedimos milagres, pedimos intervenção, pedimos abertura de portas, pedimos recursos sendo liberados no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Visita pessoas, Pai, tira a ansiedade, tira a angústia e apresentamos a Ti todos os nossos pedidos de oração e pedimos um milagre do Senhor. Em o nome de Jesus Cristo. Consagramos o dia de hoje ao Senhor e pedimos milagres, Senhor. Amém e amém. Compartilhe essa oração agora, manda aí para o máximo de pessoas que você puder, multiplica, amém? Multiplica compartilhando. Que Deus te abençoe até às 9 da manhã e depois 18 horas. Deus abençoe a todos. De Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo, seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E meu Deus, começamos o dia de hoje consagrando esse dia a Ti, pedindo a Tua sabedoria, pedindo a Tua direção, pedindo os Teus livramentos, e que a Tua presença esteja conosco. Oramos também pelo Rio de Janeiro, para que o Senhor intervenha nessa situação, Senhor, que o Rio de Janeiro está enfrentando. Amamos o Rio de Janeiro e pedimos que a Tua mão esteja, Senhor, sobre este estado, bem como sobre o Brasil e sobre as nações. Apresentamos também diante de Ti, Senhor, todos os nossos pedidos de oração da vida extraordinária. Eu me conecto em oração agora, em cada pedido. Pessoas que estão no Brasil, pessoas que estão em várias partes do mundo, que estão nesse mesmo propósito junto conosco.
estamos em oração, estamos em jejum e apresentamos tudo diante de Ti, Pai. Nossos pedidos, nosso clamor, nossas necessidades e pedimos, ó Deus, resposta do Senhor. Que essas 7 áreas da nossa vida sejam visitadas pelo Teu poder. Onde houver amarras, onde houver oposição espiritual, nós ordenamos que se retire, que saia do caminho. Declaramos vitória, Pai, sobre cada uma dessas 7 áreas, no nome de Jesus. Oramos também pela cura de todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Que a mão de Jesus Cristo agora cure os doentes, todo aquele que está doente seja curado. Nós cremos que Jesus cura, nossa fé está em Jesus e nós declaramos saúde sobre essa pessoa. E dizemos a enfermidade, a infecção, a inflamação, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Leva embora, Pai, a ansiedade, leva embora o aperto no peito, leva embora a depressão, leva embora a tristeza, leva embora as dores da alma. E nós oramos por uma cura total e completa, que a paz de Jesus Cristo reine agora nesse coração, que a presença de Jesus Cristo envolva essa pessoa. E nós estamos aqui, Pai, em oração, declarando: o Senhor reina na nossa vida. Não há nada, não há ninguém como o Senhor. Colocamos tudo diante de Ti e reconhecemos a nossa dependência, sim, Jesus. Somos totalmente dependentes de Ti. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Nos ajuda, Senhor, a estarmos mais perto de Ti, amarmos mais a Tua palavra. Abra os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz. Abra os nossos olhos para Te ver, Senhor. No nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. É uma alegria estar aqui junto com você nesse começo de dia. O Senhor me mostrou pessoas que estão aí me ouvindo e que têm sido alvejadas por ataques espirituais. Quando o inimigo quer nos atingir, ele envia alguém para lançar palavras, para tentar nos desanimar, para tentar nos tirar do propósito do Senhor. E eu vi, enquanto eu estava começando essa oração, como se houvesse pessoas que estavam acocadas, com as mãos na cabeça, se protegendo de palavras, se protegendo de ataques de pessoas próximas. Eu quero dizer para você, da mesma maneira que Jesus curou e libertou aquela mulher que estava encurvada por muitos anos e havia um ataque de Satanás ali sobre ela, e ela se endireitou, o Senhor também está lhe endireitando, porque uma proteção do Senhor está vindo sobre a tua vida. Isso não vai mais te atingir, isso não vai mais te paralisar, você não vai mais se sentir acuado ou acuada como você estava, porque Deus entra com proteção na tua vida, Deus entra com livramento na tua vida, e quem vai batalhar por você é o Senhor. Amém? Seja você quem for que estava enfrentando essa luta, no nome de Jesus, receba aí essa palavra. Amém? Eu quero começar com um testemunho para a glória de Deus, o testemunho da Silvânia, e ela escreveu assim: Shalom, estou te seguindo desde a campanha de 14 dias para livramento e proteção. E desde então nunca mais parei de te ouvir. E no dia 25 de outubro, na oração, você disse que uma pessoa estava com feridas na boca e na língua, e eu tomei posse da cura. Imediatamente comecei a engolir, e minutos depois eu estava curada, para a honra e glória do Senhor Jesus. Louvo a Deus pela sua vida e agradeço por existir. Deus abençoe você e a sua família. Glória a Deus. Também recebi o testemunho da Lucy Cleide, e ela escreveu assim: passando para deixar o meu testemunho de cura. Há 1 ano, recebi o diagnóstico de um nódulo na tireoide. O médico já queria operar e fazer a biópsia. Entrei em todos os propósitos de oração e hoje recebi o meu milagre. Glória a Deus. Jesus Cristo cura. Não há impossíveis para Ele. Amém? Não há impossíveis para Jesus. Coloque a sua fé em Jesus. Eu nunca entrei numa oração aqui e pedi para qualquer um de vocês colocar a fé em mim. Porque quem cura é Jesus. Coloque a sua fé em Jesus, porque a minha fé
está em Jesus. Eu entro aqui na oração porque a minha fé está em Jesus. Coloque a sua fé em Jesus. Há muitas pessoas, eu já, há anos, converso com pessoas. Eu vejo a dificuldade que os homens têm de confiar no homem. Então eu não peço que confie em mim. Confie em Jesus Cristo. Coloque sua fé em Jesus, na palavra dele, no que ele pode fazer, porque ele é Deus. Ele é Deus, está vivo. Algumas pessoas dizem, não, eu não creio que ele está vivo, porque não experimentou ainda. A hora que experimentar vai crer. Jesus está vivo. Jesus opera milagres. Aleluia. Amém. Deus me deu uma palavra para compartilhar com você. E essa palavra está em Neemias capítulo 6, verso 1, diz assim: quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos ouviram que eu tinha reconstruído a muralha e que nela já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo eu ainda não tivesse colocado os portões no seu lugar, Sambalate e Gesem mandaram dizer a mim: venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do Vale de Ono. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Nem todas as pessoas querem falar com você, ou que estão próximas de você, querem te fazer bem. Neemias estava diante de uma grande obra, reconstruindo os muros de Jerusalém. E o diabo começou a incitar pessoas contra Neemias e contra essa obra. É isso que o diabo faz quando algo é de Deus. Ele incita pessoas para se levantarem e para tentarem paralisar aquilo que você está fazendo para Deus. Eu sempre digo, sabe, quando eu era um pastor do interior do Rio Grande do Sul, que não tinha nada de seguidor, não tinha canal de YouTube, não tinha programa de televisão, não tinha livro escrito, não tinha nada. Sabe, eu não me preocupava porque eu tinha sempre alguma luta, algum adversário aqui, outro ali, mas, sabe, nada assim contra mesmo. Mas a partir do momento que Deus começou a levantar o meu ministério, a partir do momento que eu comecei a falar para multidões, eu comecei a viajar vários países, todo país que eu fui, com a escola de profetas, lotou as vagas, lotou a escola. Aonde eu fui, isso aconteceu. Neemias estava construindo uma grande obra, mas uma obra que tinha autorização do rei. Mas o diabo incitou pessoas como Sambalate e Tobias para se levantar com fúria contra a vida de Neemias. Porque o diabo não quer que você dê continuidade a uma coisa de Deus. Então, quando você, sabe, não tem influência, quando você não está em crescimento, quando você não está muitas vezes envolvido em uma coisa grande para Deus, os inimigos dá para contar nos dedos, se tiver um que outro. Agora, quando você está fazendo uma coisa grande, está fazendo barulho, o inimigo sempre vai se levantar. Principalmente se aquilo ali vai mexer com outras coisas. Então hoje eu quero falar um pouco sobre a síndrome de Sambalate. Porque a crítica, a difamação é para tirar a sua coragem. É para acovardar você. Esse é o objetivo dos Sambalates que aparecem para todos nós. E eu quero que você entenda, a síndrome de Sambalate é quando pessoas críticas, sarcásticas e ameaçadoras tentam paralisar aquelas pessoas que decidiram obedecer a Deus. Quando você decide obedecer a Deus,
Quando você decide fazer uma coisa para Deus, lá vem os Sanbalates. Os Sanbalates, eles aparecem para tentar parar a obra, para tentar impedir você de continuar. É por isso que eles intentam tirar vocês das orações. Os Sanbalates, eles vêm com uma conversa diabólica. Eles dizem para você, isso não adianta você orar, não adianta você ir nessas igrejas, não adianta você ter fé. Deus não vai fazer nada por você. Os Sanbalates, eles se opõem a nós. Neemias queria reconstruir os muros de Jerusalém, mas Sanbalate queria destruir a motivação de Neemias. E é isso que eu quero que você entenda. Existe algumas coisas que você tem que entender sobre esses Sanbalates. Você não precisa confrontar. Basta prosperar e os Sanbalates se revelarão. Tem gente que odeia a prosperidade, odeia o crescimento. Tem gente que se vê você construindo, se vê você realizando uma coisa, a pessoa coloca o olho. É o Sanbalate que começa a falar mal, que começa a atacar. O inimigo sempre levanta essas pessoas, sabe, para você desistir dos projetos que Deus colocou na tua vida. O inimigo levanta esses Sanbalates para mexer no nosso emocional. Agora, olha o perfil de um Sanbalate. Preste atenção no perfil. Zomba de quem se levanta. Enquanto você está lá quietinho, enquanto você está lá como covarde, enquanto você está lá não fazendo nada relevante, tranquilo, vai. A partir do momento que você se levanta e você diz, olha gente, nós vamos crescer, nós vamos prosperar, nós vamos empreender, nós vamos fazer coisas grandes, pronto. Sanbalate aparece com seus amigos para atacar você, para tentar fazer você parar. E um detalhe, esses Sanbalates, eles tentam mexer na opinião de outras pessoas contra você. Então, pessoas que olhavam para você bem agora estão olhando torto. Por quê? Porque eles acreditam mais no Sanbalate do que no Neemias. E isso vai acontecer sempre. É por isso que você tem que identificar quando existe um Sanbalate no seu caminho. O segundo, olha só, a segunda característica do perfil de um Sanbalate, ele espalha medo e dúvidas. Terceiro, ele finge interesse, mas ele quer distração. Ele usa a religiosidade para manipular. Esse é o Sanbalate. O Sanbalate, sabe, ele tenta manipular uma situação. Então ele mente descaradamente. Ele inveja. Suas palavras estão cheias de veneno. Sanbalate simboliza os que resistem à palavra que Deus te deu, a ordem da missão que Deus te deu. Então, quando você estiver construindo uma empresa, ou você estiver construindo um ministério, ou você estiver, sabe, realizando algo que Deus colocou no teu coração e você tem uma palavra de Deus para aquilo, os Sanbalates vão descrer naquilo que Deus falou com você. E eles vão se levantar com um único objetivo: tirar a tua motivação, fazer você desistir da obra que você está fazendo. Gente que não aceita a responsabilidade e tenta desestabilizar quem aceitou. Inseguranças profundas geram um comportamento controlador. Os Sanbalates, eles querem controlar. Eles querem controlar o que você fala. Eles querem controlar as tuas ações. Os Sanbalates não deixam você ser livre. Não deixam você seguir as instruções de Deus. Sanbalate não lida com a sua estagnação. Então ele ataca o progresso, o seu progresso. É isso que ele faz, porque se você tivesse parado, você não incomodaria. Mas como você está progredindo, então o Sanbalate se levanta. Muitos te atacam. Eu quero que você preste atenção. Tem gente que te ataca no trabalho, na faculdade, na vizinhança, na família, porque na verdade queria ser você. A gente não pensa assim às vezes,
mas é a verdade. Sabe, eles não achavam que Neemias ia tocar essa obra tão grande. Eles achavam demais essa responsabilidade estar sobre Neemias. Sanbalate era movido pela emoção do medo, não pela visão de Deus. Pessoas assim, eles querem o seu foco. Eles querem o seu foco, não a sua liberdade. Elas têm baixa inteligência emocional. Por isso, eles reativam, eles têm falta de empatia. E você pode ver, todo Sanbalate tem falta de empatia. Todo Sanbalate, preste atenção. Eles não se importam de difamar, de destruir uma pessoa. Eles não se importam de baterem. Eles não se importam com isso. Eles não se importam de perseguirem. Eles não se importam de mentir descaradamente. Eles não se importam com isso, porque eles não têm empatia. Empatia é zero. A empatia é zero deles. Então eles atacam até aquele que está em pecado. Eles são duros, como se a perfeição estivesse só com eles. E eles manipulam ao invés de inspirar. Eu sempre digo, um verdadeiro líder nunca está cuidando para a grama do vizinho. Ele está focado em fazer o que Deus colocou no caminho dele. Um verdadeiro líder. Você tem que reconhecer um verdadeiro líder. Um verdadeiro líder não ataca outros para crescer. Um verdadeiro líder cuida do que Deus colocou no seu caminho. E para encerrar essa palavra, o verdadeiro homem de Deus é aquele que continua, mesmo sendo ridicularizado. Se você está sendo perseguido, continue. Está sendo atacado, continue. Está sendo injustiçado, continue. Está difícil, continue. Porque grande é a obra que o Senhor está fazendo na tua vida. Eu vim aqui para declarar essa palavra. Não negocie com quem não entende a sua missão, com quem não entende o que Deus falou com você. Neemias, no capítulo 6, no verso 13, ele disse: estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Meu Deus! Estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Você está fazendo uma grande obra, não pare por causa dos críticos. Não pare por causa dos sambalates, não pare por causa dos invejosos, não pare porque as coisas estão difíceis, porque Deus está com você. E eu encerro essa palavra lhe dando 4 conselhos. Ignore a crítica que não é construtiva. Fortaleça o seu foco em Deus. Cerque-se de aliados espirituais, intercessores para orarem com você. E a 4ª coisa, ore como Neemias. O homem que orava, ore como Neemias e Deus te dará a vitória. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários: eu não vou parar. Escreve aí: eu não vou parar. Vai ficar feio para quem te persegue. Vai ficar feio para quem te persegue. Escreve aí: eu não vou parar. Escreve aí: eu não vou parar. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Eu quero declarar o Salmo 91 agora. Nós temos declarado esse Salmo. Eu quero falar rapidamente para você dos meus devocionais. Esse aqui é o Café com Jesus 1 e esse aqui é o Café com Jesus 2. Olha só, tem aqui um versículo bíblico, as direções para o teu dia, uma oração para você fazer comigo e aqui uma oração para você fazer a punho. Tá? Os 2 livros são mais de 700 orações. Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius7.com.br. Inclusive, é bom para dar de presente para outra pessoa. Também quero convidar você hoje. Eu tenho a mesa de conselhos na academia. De repente você tem uma decisão importante para tomar ou você quer um conselho urgente. Eu terei a academia aqui no Global, que toda quarta-feira eu tenho essa mesa de conselhos e eu convido você a estar comigo. Se você não é meu aluno, eu convido você a se tornar. Vai valer a pena, gente. Olha, eu tenho dito, a academia tem me dado muita alegria. Eu tenho conseguido falar muito do profético dentro da academia e ela é uma bênção de Deus. Por isso, se você não é nosso aluno ainda nessa escola online, eu convido você a se tornar.
Está lá no meu site www.vinicius17.com.br ou aqui na descrição do vídeo tem Academia Quino Global, ok? Domingo agora eu estarei na Santa Ceia aqui em Alphaville. Então esse domingo eu estarei na Santa Ceia aqui em Alphaville às 9 horas da manhã. E eu convido você a participar da ceia comigo. Eu tenho uma palavra do trono de Deus, uma palavra profética. Já faz alguns dias que essa palavra está no meu coração e eu quero liberar toda ela nesse domingo. Eu convido você a estar com a gente, vai ser maravilhoso. Amém? Salmos 91. Quero pedir para você deixar sua curtida aqui nesse vídeo e compartilhar com o maior número de pessoas que você puder. Amém? Não deixe o diabo ter tirado a oração. Não deixe o desânimo ter tirado a oração. Não deixe outras coisas entrarem no lugar da oração. Deus está fazendo coisas muito grandes aqui. Sabe, hoje são milhões de pessoas que me acompanham. Ao total, nas redes sociais, são mais de 20 milhões de pessoas. Programas de televisão, eu tenho programa na Band, que eu vou ficar até o final do ano. Tenho programa na Rede TV. E eu vou dizer uma coisa para cada um de vocês que tem me acompanhado há anos. Se Deus não estivesse comigo, eu não estaria fazendo o que eu faço. Então, se Deus me apresentou para você, existe um propósito de nós estarmos aqui. Leve isso a sério. As conexões que Deus está colocando no seu caminho. Amém? Então, me ajude a compartilhar. Manda aí para o máximo de pessoas que você puder, em nome de Jesus. E eu tenho um recado também na live das 9 hoje. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. O Senhor me mostrou uma pessoa chamada Sofia, ou é filha de alguém que está aí me ouvindo. Deus está dando um grande livramento para Sofia. No nome de Jesus Cristo. Eu vejo o Senhor colocando a mão sobre a Sofia, aguardando. E o Senhor também tirando, sabe, da vida da Sofia, um atrapalho que havia na vida dela. Eu também quero liberar uma palavra para a Rosa, que está aí me ouvindo. E o Senhor manda dizer para você, Rosa, que o Senhor cuida de cada um dos teus filhos, certo? Você tem 2 meninos e uma menina. Deus está visitando a tua casa, Rosa. O Senhor é o teu sustento, o Senhor é o teu baluarte. Eu vejo Deus te fortalecendo para você se levantar. Amém? Deus está te fortalecendo. O Senhor também mostrou uma pessoa que está, sabe, acamada, anda doente, anda se sentindo pesada e o Senhor está renovando as tuas forças. Levanta agora, em nome de Jesus, e anda. Em nome de Jesus, eu declaro saúde e força sobre a tua vida. Amém? Eu quero orar por você agora, eu quero te apresentar diante de Deus. Tem uma pessoa que é do ano de 75, faz aniversário dia 9 de outubro, está me ouvindo aí. Deus te visita, certo? O Senhor me mostra também papéis sendo assinados, transferências acontecendo e muita movimentação na sua vida. Você sim está vivendo uma temporada, uma estação, onde muita coisa está virando, mas para melhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu sou grato a Ti, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Tua mão de poder está sobre nós.
derrama da tua graça sobre a vida de cada homem, mulher, jovem, criança que está me ouvindo. E nós apresentamos diante de ti, Pai, os nossos pedidos de oração. Senhor, essa folha que eu estou segurando representa todos os pedidos de oração que estão sendo feitos aqui no Brasil, que está sendo feito nas nações, pessoas de todos os lados que estão orando pela sua família, que estão orando pela sua saúde, que estão orando pelas suas finanças, que estão pedindo justiça de Deus, que estão pedindo os livramentos do Senhor. Meu Deus, eu oro para que o Senhor intervenha. Oramos, Senhor, para que o Senhor faça justiça. Oramos para que o Senhor intervenha em nossa causa e que o favor do Senhor seja liberado na nossa vida. Abre o céu sobre nós, Espírito Santo de Deus. Derrama da tua graça e da tua Shekinah. Nós te pedimos, coloca a tua mão, ó Pai, sobre nós, sobre nossa casa e sobre tudo que estiver ligado a nós. Apresentamos a Ti nossos pedidos de oração e pedimos resposta do alto. Pedimos, Pai, a Tua bênção, pedimos o Teu favor, pedimos que a Tua mão de poder seja liberada. E eu oro, Pai, pedindo a Tua bênção sobre a vida de cada pessoa que está orando junto comigo agora, que a perseguição, a inveja, a maldade, a contrariedade caia por terra no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Seja livre agora. Que toda opressão espiritual, que todo combate que você tem enfrentado cesse nesse momento. Que o cansaço, o desânimo, todo tipo de opressão cesse na tua vida. E que venha tempos de paz, de refrigério, que uma unção fortalecedora do Senhor venha sobre a tua vida, no nome de Jesus. Eu te abençoo. Consagramos o dia de hoje ao Senhor, para que seja um dia de provisão, para que seja um dia cheio da presença de Deus, para que seja um dia de vitória, um dia de milagres, um dia de portas abertas. E nós reconhecemos, Pai, que sem o Senhor não somos nada. Pedimos perdão pelos nossos pecados e nos colocamos diante de Ti. Pega da nossa mão e nos conduza na vida. Amém e amém. Que Deus te abençoe. 9 da manhã estarei aqui com uma live maravilhosa, profética, e depois eu convido você a estar comigo junto na Academia Quindo. Compartilhe essa oração e que Deus abençoe a todos.